Oi, Lígia, tudo bom? Oi, Julia, tudo bom? E você? Como é que tá? Bem também, tô só dando uma passadinha aqui para ver se tá tudo certo. Por enquanto, sim, eu estava aqui testando, né? Aham. Vendo os arquivos, estava tudo ok, mas acho que sim, viu, Julia? Ai, Pelo que menos por bom. enquanto, de boa. Você tá me ouvindo bem, me vendo bem? Tô te ouvindo super bem, tá Ai, fantástico. então ótimo. Então, acho que é. É isso. Ixi, agora deu uma travadinha em você. Ou será que fui eu que travei, gente? Eita, deixa eu chamar a Lígia aqui. Lígia? É, ela teve que sair. Não, hoje é 9. Ah, olá, boa tarde. Oi, Júlia, boa tarde, tudo bem? Tudo bom e você? Legal também. A gente tá só esperando a nossa debatedora, Lígia, entrar, tá bom? Eu entrei um pouquinho antes, porque a gente tem que provisionar alguns minutos aí nessa parte tecnológica, né? Vai que dá algum problema. Então é isso que a gente estava vendo, eu com a Lígia aqui tentando acertar esses pontos, ainda bem que aconteceu antes de começar a sessão, então daqui a Ah, pouquinho normal. ela já tá entrando, tá bom? Legal, tá bem. Boa tarde a todos. Eu vou. Boa tarde, Frederico, como vai? Tudo jóia. Ah, então tá bem. Legal.
Oi, boa tarde, Ahmed. Falei corretamente? Tá, perfeito, Lígia. Como vai? Bem, e você? Tudo bem também. Júlia, acho que deu certo. Eu estava aqui com a Júlia, aquela coordenadora aqui do núcleo de marketing, né, para o SEMEAD, e estava tudo bonitinho, certinho, de repente minha internet deu uma caída aqui. Mas, Júlia, se caso der algum problema, eu te aviso, tá? Não sei se ela está me ouvindo, mas enfim, vamos lá. Hoje os tempos mudaram, né? A gente precisa provisionar uns 15 minutinhos antes para testar a plataforma tecnológica, ver se está tudo funcionando. Mas sabe aquela coisa de Murphy? É impressionante, né? Eu participei o dia inteiro dos seminários. E assim, funcionou tudo certinho. Agora que eu tenho que dar o suporte para vocês, deu pau, mas vamos lá, vamos torcer para que tudo dê certo aqui. Júlia, parece que tá ok, não sei o que aconteceu. Só porque eu falei que estava tudo certo, caiu, né? Foi eu falar, caiu. É sempre assim, é como você disse, a Lady Murphy. Eu já estava até ligando para a Nossa. Caroline para pedir uma ajuda, porque às vezes pode resolver muito rápido, mas às vezes também pode demorar muito tempo. Então eu já estava ligando para ela para dar essa assistência, pelo menos no comecinho para gente. Mas Nossa. que bom que você voltou e Bom, deu tudo certo. de qualquer maneira, deixa ela de stand-by, porque eu não Tá sei o que bom, aconteceu. Eu tentei resolver aqui, eu não sei se foi no Defender do Windows, se foi rede, eu não sei o que foi. Mas eu aciono você ou ela, se der algum problema, tá bom. espero que não. Tá bom? Ok, tá bom. Então eu vou passar nas Obrigada, outras viu? sessões, gente. Boa sessão para vocês. Tchau, Obrigada, tchau. Julia. Valeu, tchau. Deixa eu só ver aqui se os arquivos estão tudo certinho, os vídeos de vocês. Eu vou pedir um minutinho só, tá? Para fazer aqui a supervisão. Oi, Maurício, você queria falar alguma coisa? Oi, pessoal, boa tarde. Tá dando para me ouvir? Dá sim, Maurício. Ah, perfeito. Eu tô só com uma dúvida. Eu queria saber se a dinâmica da apresentação vai ser como nas outras salas, que vai ser exibido o vídeo e depois a discussão. Eu Perfeito. vou conversar com o nosso moderador, tá? Que ele deve estar entrando na sala. E aí eu vou ver só como ele quer fazer. Mas o que eu fiz ontem foi o seguinte: nós fizemos a apresentação dos vídeos, aí houve, então, a interação do moderador, e a gente só Aham. precisa combinar se de repente deixa as perguntas para o final ou logo após a apresentação dos vídeos e os comentários do moderador. Mas aí é uma questão, assim, basicamente de todos entrarem num acordo e a gente definir o que é melhor. Pronto, muito tranquilo. Obrigado, viu? Imagina.
Pessoal, dá só mais uns 2 minutinhos que eu estou aguardando o moderador entrar na sala, tá bom?
Oi, pessoal. Eu vou, então, dar início aqui, enquanto o professor Marcelo, na verdade, está entrando, e a gente já podia fazer um warm-up aqui enfim, se apresentar rapidamente enquanto ele entra, tá? Bom, meu nome é Lígia Fagundes, eu vou estar aqui enquanto debatedora auxiliar, tá? Prestando serviço de infra aqui para o evento. O moderador vai ser o professor Marcelo, tá? Que inclusive também vai apresentar um dos tópicos que a gente vai estar falando hoje, tá? Então, aqui só para passar para vocês, a gente tem 4 artigos, tá? Vai ser o Old School, a influência da nostalgia no comportamento de compra dos consumidores de jogos eletrônicos para console, onde o Maurício Vitor Souza Oliveira, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, vai nos agraciar com o seu trabalho. Depois a gente tem logo na sequência a influência do engajamento e da percepção de valor na intenção de continuidade de sócios torcedores da dupla Grêmio e Inter, ali da região do Rio Grande, onde o Marcelo Curti, que inclusive é o moderador dessa sessão, vai fazer a apresentação. Logo na sequência, a gente vai ter a apresentação do Ahmed, falando sobre os bancos islâmicos no Brasil e a percepção sobre os potenciais clientes muçulmanos sobre a teoria das ações racionais. E finalizando nosso painel, a gente vai ter o Frederico Leocádio Ferreira, da UFMG, que vai falar sobre o consumo musical para fins identitários e desenvolvimento e manutenção dos relacionamentos sociais, ok? Então, essa vai ser a nossa agenda de hoje. Em tese, a gente vai ter, então, a apresentação dos 8 minutos que vocês gravaram, né, dentro dos vídeos. Na sequência, muito provavelmente, o professor Marcelo, então, vai fazer os seus comentários. Provavelmente, a gente vai abrir a sessão também para os outros colegas poderem, enfim, comentar sobre os artigos. E basicamente, fazer uma discussão, né, sobre os artigos que estão sendo apresentados hoje. Aqui eu estou vendo que o Marcelo está conectando. Ele conectando, a gente já dá início. O Vitor parece que não começou aqui, está travado, não começou ainda. O Maurício, você está ok, né? Está escutando direitinho, está tudo certo, né? A mensagem Estou sim. Tá bom, então tá bom. Então, Obrigado. peço desculpas, tá? Mas acontece, a gente está online, infelizmente, problemas técnicos acontecem. Bem-vindo, professor Marcelo. Olá, pessoal, boa tarde, mil perdões pelo inconveniente tecnológico aqui. Tudo bem, professor, acontece. Estava até comentando com eles, deu também um pouquinho antes de entrar, funcionou tranquilamente o meu computador, mas também deu problema na hora de abrir a sessão. Como a gente está um pouquinho avançado no tempo, só vou passar as orientações rapidamente para você, Marcelo, que você vai ser o nosso mentor aqui dessa sessão. Eu combinei o seguinte com eles, eu queria ver se para você está tudo bem, da gente fazer a apresentação, então, eu vou passar a apresentação dos participantes, que tem 8 minutos, e aí, na sequência, você faz os seus comentários a respeito de cada artigo, e se você preferir, a gente pode abrir a sessão para os comentários dos colegas, ou se preferir, a gente deixa para o final, aí fica ao seu critério. Tá sem som, Marcelo. Podemos fazer os comentários tranquilamente após as apresentações. Então, tá bom. Então, tá joia. Bem, então eu vou iniciar a sessão com a apresentação do nosso primeiro artigo. Vocês, por favor, me avisem se caso tiverem algum problema com relação ao som ou à imagem. Saudações a todos, meu nome é Maurício Oliveira e eu vou apresentar o artigo intitulado Old School, a influência da nostalgia no comportamento de compra dos consumidores de jogos eletrônicos para consoles, de minha autoria em parceria com o professor Arcândio Fernando. Para iniciar, temos aí um contexto de evolução da tecnologia, principalmente a partir de meados do século XX, e um crescente
sentimento de afeição ao passado, apesar dessa evolução, né? Observamos então um apelo nostálgico aí por parte de grandes marcas e também por parte das mídias de massa, como seriados, filmes, músicas e, consequentemente, jogos eletrônicos, né? Então a gente tem aí um contexto em que os jogos eletrônicos apelam cada vez mais para a nostalgia dos consumidores, e podemos observar isso a partir de grandes franquias que perduram aí por décadas, podemos observar por relançamento de títulos antigos, dentre outras estratégias. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é compreender a influência da nostalgia no comportamento de compra dos consumidores de jogos eletrônicos para console. No nosso referencial teórico, estudamos um pouquinho o consumo e o comportamento do consumidor, abordando aí características do consumo moderno, cultura como determinante de comportamento e comunidades de marca e grupos de referência, conceituando a nostalgia, que basicamente discutimos o que é a nostalgia, né? Nostalgia e colecionismo, onde tratamos aí do ato de colecionar como resgate histórico, colecionismo nostálgico, e nostalgia e consumo, onde nos aprofundamos sobre o marketing nostálgico como tendência de consumo, o desapego ao dinheiro e também a questão dos produtos hedônicos. Nosso estudo é uma investigação qualitativa, uma abordagem teórico-empírica e natureza exploratória e descritiva. Nossa população é constituída aí por consumidores brasileiros de jogos eletrônicos para consoles que se sentem atraídos por jogos que, de alguma forma, remetem ao passado. Utilizamos, nesse estudo, o método de saturação para a definição do número de entrevistas a serem realizadas, ou seja, realizando entrevistas exaustivamente até que as respostas não acrescentassem mais nada novo ao estudo. Utilizamos o tipo de entrevista em profundidade para nos aprofundarmos aí sobre determinados conceitos e pensamentos dos entrevistados. Tivemos um protocolo de entrevista dividido em blocos temáticos para facilitar o entendimento e a análise dos dados. E utilizamos aí as comunidades Xbox Brasil, PlayStation 4 Brasil, Platinum Games, Nintendo Switch Brasil e Retro Gamer. Ao todos foram 52 potenciais respondentes e conseguimos finalizar as entrevistas aí com 36 respondentes. Utilizamos também o método bola de neve, ou seja, um respondente indicando outra pessoa para que pudéssemos atingir aí um número considerável de entrevistados. As entrevistas deram origem a um corpus composto aí pela transcrição de todas as entrevistas realizadas. Os extratos de fala utilizados foram reproduzidos ipsis literis, ou seja, de forma literal, da forma como o entrevistado falou ou digitou. Inicialmente fizemos uma análise ideográfica, analisando aí as entrevistas individualmente, e na sequência análise nomotética, analisando o corpus como um todo e tentando comparar as entrevistas, as respostas, na busca aí de possíveis variáveis. E cabe mencionar também a questão dos aspectos éticos, né? Em todo momento foi mantida em sigilo a identidade dos entrevistados e também os dados recuperados. E aqui na seção de resultados de discussão, vamos começar discutindo um pouquinho os hábitos e preferências dos jogadores nostálgicos. Em tela aí o quadro mostrando os gêneros mais mencionados como nostálgicos pelos sujeitos entrevistados, composto aí por 11 gêneros. E eu chamo a atenção um pouquinho para os 3 primeiros mais mencionados, que são aventura, ação e plataforma. Esses 3 gêneros, eles se tornaram populares nos primórdios dos videogames, então eles estão muito relacionados a franquias antigas e que deram praticamente origem aos videogames. Posso mencionar como exemplo aí Mega Man, Donkey Kong, Super Mario. Já em relação aos jogos favoritos, percebe-se que, no geral, os sujeitos buscam mesclar entre jogos mais antigos e jogos mais recentes, remetendo à crença dos próprios jogadores de que tanto o moderno quanto o antigo devem ser aproveitados, né? E observamos também vários aspectos subjetivos quando perguntamos aos jogadores por que eles preferem determinado gênero, determinados jogos. Alguns não conseguem responder ou simplesmente não entendem por que tratam aqueles jogos ou gêneros ou franquias como favoritos, né? E observamos também uma relação emocional com esses jogos favoritos. É algo muito intrínseco aí nas respostas que obtivemos. Sempre há uma relação, um apego emocional mais forte. E dando continuidade à sessão de resultados de discussão, vamos abordar aqui o comportamento de consumo dos jogadores nostálgicos. Antes de mais nada, é importante lembrar que o ato de jogar, ele envolve uma série de fatores que podem influenciar a maneira como o sujeito define suas práticas de consumo, né? Então, primeiro, vamos observar aqui por que eles escolheram as plataformas nas quais eles jogam. Os sujeitos mencionaram aí, entre outros fatores, né, a biblioteca de jogos, ou seja, a amplitude dessa biblioteca fornecida pelo console, a quantidade de títulos exclusivos, ou seja, jogos lançados apenas para aquele console, aquele videogame, e também o lançamento de sequência de jogos antigos, tido ali como um fator de escolha das plataformas. Observou-se também que a nostalgia ela costuma vir ali acompanhada de certo nível de colecionismo entre os jogadores, né? Esse colecionismo pode ser influenciado aí pela existência de mídia física do jogo, e aí uma mídia física com encarte, com manual, chama mais atenção, além dos brindes e souvenirs que podem acompanhar esses jogos.
Temos também aí o gameplay como fator decisivo para a compra. O que seria esse gameplay? Gameplay nada mais é do que o conjunto ali de fatores que envolve o jogo, aspectos técnicos, duração do jogo, trilha sonora e outros fatores. E temos também um fator que é importantíssimo para a decisão de compra aí dos jogadores, que é a opinião de terceiros. Essa opinião ela pode ser composta pela opinião da crítica especializada, veículos especializados em jogos eletrônicos, opinião de streamers, que são pessoas que transmitem online ali partidas de jogos ou opiniões, a opinião de amigos e também as opiniões buscadas a partir de comunidades virtuais, né? Alguns jogadores entendem a nostalgia como um critério de desempate ou uma simples influência indireta ali, mas para a maioria dos entrevistados a nostalgia ela é tida como um fator de grande importância e isso de forma consciente, eles falam abertamente sobre isso, né? Observamos também aí a preferência para franquias de longa data, a aquisição de jogos que são sequências, são franquias que são lançadas aí há muitos anos, em especial remakes, que são jogos refeitos do zero, jogos antigos refeitos do zero, e remasterizações. E também observamos que há, de fato, uma propensão a se pagar mais pela nostalgia. Então, considerando que o tempo da apresentação é bem curto, infelizmente eu não consigo trazer muitos extratos de fala para a apresentação, mas eu optei por trazer esse porque eu acho que ele reflete muito bem essa questão da visão dos jogadores em relação ao passado, né? Ele diz o seguinte: meu pai tinha uns amigos quando eu era criança, eles vinham em casa ou a gente ia até a casa deles, instalávamos um videogame e lá a gente revezava. Eu não jogava porque eu era ruim e porque gostava de assistir eles jogando. Eu daria tudo para ter esses momentos de volta. Ou então quando eu tinha meus amigos, que íamos um na casa do outro. Cara, a gente só jogava videogame. Era um ir na casa do outro para jogar videogame. Poxa vida, eu não tenho mais nenhum amigo assim e você não sabe como isso me dói. De lembrar que já tive esses amigos para jogar, mas hoje é tudo no single player. Tive que aceitar minha realidade agora. Eu nunca gostei de jogar sozinho, mas essa tem sido a única forma de resgatar as lembranças que tenho de quando a gente jogava acompanhado de alguém. Por fim, entendemos que a nostalgia ela exerce grande influência no comportamento de compra dos jogadores entrevistados. Esses jogadores jogam habitualmente os jogos que despertam o sentimento nostálgico neles, né? Observamos também uma preferência por jogos single player, ou seja, jogos que são jogados de um, apesar de observarmos que as relações sociais são vetores fortíssimos para o sentimento nostálgico. E observamos também que alguns jogos são capazes de despertar nostalgia nos jogadores, seja por aspectos subjetivos, como por exemplo, quando o jogo ele está relacionado a uma época que o indivíduo sente saudade, a infância, ou alguma pessoa que ele lembra do passado, ou simplesmente por um apelo de marketing nostálgico utilizado pela franquia de jogo. Sugerimos então uma agenda de estudo para responder alguns questionamentos que são válidos, como por exemplo, quais os ramos que mais utilizam do apelo nostálgico para atrair os consumidores, como as empresas utilizam-se do apelo nostálgico direcionado aos consumidores, etc. E finalizando o trabalho com questionamento. A nostalgia, o marketing nostálgico, essas estratégias são um reflexo de uma falta de criatividade? Considerando todo o estudo e considerando que há, de fato, uma tendência e um anseio das pessoas por isso, entendemos que não. Essas são as principais referências utilizadas. Muito obrigado. Professor Marcelo, fique à vontade. O senhor tem em torno de 8 minutos para estar comentando. Sim, vamos lá, muito, muito bom. Bom, parabenizar o grupo pelo desenvolvimento do trabalho. Eu estava lendo o trabalho de vocês, enquanto eu estava lendo o trabalho, eu estou nesse mesmo momento, né, eu cheguei a rir aqui nesse recorte que vocês colocaram na apresentação agora. Por quê? Me remete muito ao momento que eu tenho com meus filhos, por exemplo, né, de ficar jogando jogos que eu jogava quando eu era jovem. E eu comecei a refletir sobre sobre a questão da nostalgia que vocês estão trazendo nesse paper. Eu penso que, não sei se vocês chegaram a analisar esse viés, mas de identificar, não botar a luz na nostalgia, mas o que está inserido dentro dessa nostalgia, como, por exemplo, identidade, como, por exemplo, aspectos afetivos, como, por exemplo, elementos até mesmo cognitivos, porque a gente está falando da competição ali também. Se vocês quiserem já ir respondendo, não sei se tem gente do grupo aqui na nossa apresentação, se vocês quiserem ir fazendo esse Tem, eu estou bate-bola. aqui. Tudo bom, Maurício? Posso responder, sim. Tudo bem, deixa eu só ligar a câmera aqui.
Tá bem. Assim como o senhor, também estou aqui, estou participando de um evento a trabalho, aí estou num cantinho aqui, utilizando a internet para participar dessa apresentação. Gente, primeiramente eu quero agradecer pela organização do evento, está extremamente organizado. Essa forma de apresentação a partir dos vídeos está sendo muito, muito interessante, né? E aí, respondendo ao questionamento, na verdade, esse artigo, é um pedacinho de um trabalho mais amplo, que foi meu TCC da graduação em administração, né? O TCC ele tem mais de 100 páginas, esse trabalho a gente tinha um limite, acho que é de 18 páginas, ou era 20, então eu sofri para fazer esse artigo, porque era muita coisa que eu tive que tirar, assim, a gente faz um trabalho tão amplo, dói o coração da gente para tirar essas informações, né, do artigo final. Mas a partir de outros questionamentos que a gente chegou a fazer, né, outros blocos temáticos da entrevista, a gente conseguia observar assim, esses outros fatores envolvidos na nostalgia, né? Então, muita gente relatava a saudade ali de coisas tão simples, como, por exemplo, saudades da época que eu ficava na casa da minha avó, e aí eu jogava o dia todo. Então, a gente observava que essa nostalgia, os jogos, eles acabavam remetendo aquela época, aquela vivência da pessoa na casa da própria avó, por exemplo, com saudade de uma pessoa que já morreu e jogava com essa pessoa. Isso. Então, era meio que o sentimento ele passava ali daquele elemento, daquela pessoa, daquele momento, e era incorporado ao jogo. Então, o fato de jogar era meio que uma viagem no tempo para a pessoa. Mas, sim, é um trabalho bem, bem amplo mesmo, né, que a gente consegue explorar um pouco mais essas nuances. E ele foi quantitativo também, Maurício? Ele Ou ele foi só quali? Ele foi majoritariamente quali, né? Uhum. Algumas perguntas a gente acabava perguntando, por exemplo, quantos jogos você costuma jogar por mês, quantas vezes você costuma jogar por mês, mas são questões mais simples, né? Mais para a gente entender o comportamento mesmo. De perfil, né? Isso, exatamente. De perfil do usuário. Uhum. Exatamente. Olha, o que eu te sugiro aqui, né? Não sei se vocês vão levar isso adiante, esse paper, o que vocês pensaram? Pretendo. Eu, inclusive, recebi uma avaliação muito proveitosa. Aqui a gente submete os artigos e eles são avaliados. A avaliação foi extremamente proveitosa. Acho que eu pretendo adaptar, observar o que foi proposto, né, e incrementar o artigo. E eu confesso que eu pensei também em publicar esse trabalho em formato de livro, já que é um trabalho mais amplo. Então, quando a gente transforma em artigo, ele acaba suprimindo um pouco. Só que, apesar de tudo, o artigo ele tem um peso científico maior do que um livro. Não é? Então, a gente fica meio que entre a cruz e a espada. Não, perfeito, porque a minha sugestão é exatamente essa, você tentar organizar essa questão da nostalgia, mas de uma forma diferente, e isso a gente pode quantificar, sabe? Uhum. Eu acho que seria um bom viés aqui do teu trabalho. Eu acho que, porque vocês têm ali não pensar na nostalgia, mas pensar em coisas que estão dentro da nostalgia. Sim, e aí, elementos, não é? Exatamente, variáveis que estão inseridas dentro da nostalgia. Perfeito. Estou tomando nota aqui, que é para... Esse é um ponto bastante legal de trabalhar. E eu também olha, eu penso que esses momentos aqui de seminários, eles são importantes para a gente também trocar as figurinhas. Eu fico muito aberto, se quiser mandar alguma conversa para a gente poder organizar isso em conjunto. Legal. Com certeza. Agradeço muito, professor. Tá bem. A gente também pode, ao final das apresentações, professor Marcelo, estender um pouco mais, se for o caso, junto ao Maurício e aos outros autores, só para a gente não correr o risco de... Tá bom? Deixa eu compartilhar, então, o segundo artigo. Só um minuto. Continuidade de sócios torcedores da dupla. Olá, tudo bem? Esse é o nosso paper
nós estamos apresentando a vocês a influência do engajamento e da percepção de valor na intenção de continuidade de sócios torcedores da dupla Grenal. Esse trabalho foi realizado aqui no Rio Grande do Sul, de onde eu estou falando. Dupla Grenal são os times Grêmio de Futebol Porto Alegrense e Esporte Clube Internacional. Esse trabalho foi realizado por nós, o Kelvin, eu, Marcelo Curti, a Moema Pereira e o professor Marcos Leandro Cerveira. Então, nós identificamos ali que o aumento da indústria esportiva possibilitou um aumento de investimentos e também um aumento no número de usuários e sócios torcedores de clube. No entanto, no período que nós tivemos a Covid, houve uma inquietude ali de como esses clubes vão fazer para crescer, para ter algum tipo de... Bom, não falo nem ter algum tipo de resultado, mas sim pagar as contas, visto que a maior parte das receitas elas são via estádio ou via programas de sócio-torcedor. Então, a ideia aqui foi nós analisarmos as influências das intenções de continuidade dos sócios torcedores, levando em consideração o engajamento e a percepção de valor. O objetivo geral é verificar a influência da pandemia na intenção de continuidade desses caras, né? E os específicos, engajamento na intenção de continuidade, percepção de valor na intenção de continuidade, percepção de valor no engajamento, isso é bastante importante, e entender o perfil do sócio-torcedor desses clubes. Dentre os referenciais teóricos utilizados estão esses aqui, eu chamo a atenção para os que estão mais ligados ali ao engajamento, percepção de valor e intenção de continuidade. Eles estão dispostos ao final do trabalho também. As hipóteses. São 3 hipóteses norteadoras desse trabalho. Primeiro, o engajamento influenciando positivamente na intenção de continuidade. Segundo, a percepção de valor influenciando positivamente na intenção de continuidade. E terceiro, a percepção de valor influenciando positivamente no engajamento. Este é uma ideia de um modelo para facilitar o entendimento de vocês. Para isso, nós realizamos uma survey com 167 respondentes válidos e que deveriam ser acima de 18 anos e estarem associados no momento das entrevistas ou já terem realizado a sociedade e por algum motivo pararam no período da pandemia. O instrumento todo ele foi de 27 questões. Nós fizemos uma etapa de validação com 15 respondentes, em que nós verificamos o alfa de Cronbach, e o alfa aqui acabou dando valores, né, possíveis acima de 0,7. A forma de coleta de dados foi via Google Forms e utilizamos aqui o Amos 26 para realizar a técnica de análise por meio da modelagem de equações estruturais. O perfil de respondentes, a maioria, né, entre 24 e 29 anos, mas perceba que muito perto ali nós temos entre 18 e 35 anos como sendo algo bem plausível. A maioria homens com ensino superior completo e a maioria também torcedores do Esporte Clube Internacional, o que reflete mais ou menos o que nós temos dentro do estado. Isso ficou bastante claro. Considerando a renda, a maioria dentro de uma renda entre 1 e 3 salários,
E os respondentes são, a maioria, associados a um dos clubes atualmente. O tempo de sociedade, a maioria com mais de 5 anos, isso foi bastante interessante também, e a maioria costuma frequentar o estádio. E também costumam fazer algum tipo de compra do clube. Levando em consideração a análise dos construtos, observem que um deles, que foi o engajamento, nós tivemos que fazer uma retirada de um dos itens, pois a variância extraída estava abaixo do 0,5. Aí nós tivemos que fazer, tirar 2 itens desse construto. Após, na análise de variância extraída e compartilhada, ele se manteve razoavelmente dentro do que abaixo, né, dos valores que estão na diagonal. Os testes de hipóteses foram positivos, e reparem que as 3 foram suportadas. E o que chama atenção é que os resultados obtidos, destacando que o engajamento foi um dos fatores mais fortes, né, na relevância da intenção de continuidade. No entanto, esse engajamento ele só acontece de maneira mais forte por conta da percepção de valor que esse sujeito vai ter. Então, o sócio torcedor ele percebe o valor, isso faz com que ele tenha engajamento, e ao se engajar, ele tem maior intenção de continuidade. Então, a gente entende que o clube, para o sócio-torcedor, ele precisa fortalecer os elementos que façam com que esse sócio-torcedor perceba mais valor em ser sócio daquele clube. Tá bem? Muito obrigado. E esse fora. Ok, professor, muito obrigada pela apresentação. Eu achei basicamente o seu artigo muito interessante, tá? Inclusive, se você quiser comentar um pouco mais sobre ele, algum outro aspecto que eventualmente não tenha sido coberto dentro desses 8 minutos, se eu quiser usar esse tempo, eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu posso deixar para fazer no final. Então, aí fica a seu critério. Se você quiser comentar um pouco mais, estender um pouco mais sobre a sua análise do artigo. Então, você pode fazer a pergunta, até o pessoal, se quiser fazer a pergunta também, para fazer algum questionamento, acho que fica... Tá bem, tá. A gente tem mais ou menos uns 8 minutinhos aqui até o próximo artigo, mas então eu vou colocar minha pergunta. Eu notei o seguinte, na verdade, professor, eu pesquiso sobre experiência do cliente, né, experiência do consumidor, e os 3 construtos que você trabalha nesse artigo, né, mais focado, obviamente, na parte do esporte, me pareceram, assim, que tem muita relação, obviamente, com o próprio construto, a experiência do cliente, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais, porque até me parece, agora eu ia anotar, acabei não conseguindo anotar, que um dos fatores, ele influencia no outro, um dos construtos que você acabou de falar, né? Influencia, acho que no engajamento. Poderia ser um moderador, inclusive, do potencial. Então, se o senhor puder colocar um pouco a respeito, agradeço. Poderia sim, porque a gente tem ali a seguinte lógica, né? É muito peculiar essa situação do sócio torcedor. Esse mundo esportivo de sócio, isso aí é outra, principalmente do futebol, isso é um outro mundo, né? E você identifica assim, os clubes querem que os sujeitos, né, os sócios, eles se engajem na proposta. Bom, eles só vão se engajar
né, mantendo a sociedade, participando e contribuindo, a partir do momento que eles percebem valor de sobre o que eles estão comprando. Então, eu percebo o valor, somente depois que eu percebo o valor, eu me engajo. E aí, só depois eu vou pensar em intenção de continuidade, de pagar em dia, depois que venceu um período eu continuar. Isso de uma forma normal, pessoal. Agora você imagina isso num período de pandemia onde não estava tendo jogo nenhum, não estava tendo nenhuma movimentação dentro do ambiente esportivo. Qual é a minha motivação de me manter sócio daquele local? E chamou muito a atenção coisas que aí entram uma lacuna da minha pesquisa, da nossa pesquisa, que foi no sentido de verificar as nuances disso, de cada clube, sabe? Porque de um determinado clube ali, muitos dos sócios disseram, olha, tu vê como é legal, porque eu me mantive e o pessoal me enviou mimos, sabe? E isso é muito. E aí isso faz parte da percepção de valor, e quando você recebe isso, qualquer dificuldade que o clube tenha, adivinha só o que o cara vai fazer? O cara vai abraçar a causa, né? E aí venceu, tá para finalizar o prazo de anuidade, ano que vem tô ali de novo, ano que vem tô ali de novo. E aí eu posso até estender isso para uma outra questão comportamental, que é levar outras pessoas em conjunto. Eu vou levar os meus entes aí para essa experiência do estádio, sabe? Isso é legal, Lígia, que essa linha que você pesquisa é muito interessante e ela entra dentro do ambiente esportivo de uma maneira que é absurda. Tem tudo a ver com a percepção, né? É totalmente imbricado, né? Apesar que como você bem pôs, né? Quando a gente fala de times, né? Dessa coisa do fã, a gente está mexendo assim com paixão, né? É um negócio que extrapola o consumo, né? Extrapola a grande parte, né, do que a gente estuda no marketing. A gente está falando de paixão, de afeto, né? É um negócio assim. Claro. Esses tempos eu vi uma pesquisa, os caras falando sobre lealdade no esporte. Não tem, isso não existe pesquisar lealdade em time de futebol. O cara nasceu tal coisa e se ele né, ele vai morrer tal coisa. E, nossa, bem, como a gente diz aqui, bem capaz de mudar, né? No Rio Grande do Sul a gente tem essa expressão, bem capaz que vai mudar. Isso não faz nem sentido nenhum. Por exemplo, a gente está falando aqui, né? Minas, tem 3 times lá, ou ser um, ser outro, você não vai ficar migrando, hoje, pois é, aquele time ali tá com uma promoção melhor de sócio, vou ir lá que é melhor. Não, aquele outro fez uma parceria com uma rede de farmácias que é muito interessante. Eu vou entrar no programa deles por causa disso, porque ele me dá pontos, eu posso trocar por viagens depois. Isso não passa nem pela cabeça do sujeito. É totalmente diferente, né? Completamente, professor, completamente. É realmente um mercado, né? Um segmento assim bem peculiar. Quem sabe, né? Vai estudar isso mais para frente, porque realmente sai completamente fora do que a gente tem aí nos preceitos, né? Básicos de marketing. É um outro mundo, certamente. Tá bem. Depois, pessoal, eu gostaria, então, que vocês anotassem as perguntas e a gente continue, então, no debate com o professor Marcelo ao término das apresentações. Agora eu vou, então, dar sequência, tá? Deixa eu compartilhar a tela com vocês.
A gente vai falar, então, agora o artigo do Ahmed. Olá, o título do nosso trabalho é Bancos Islâmicos no Brasil, percepção dos potenciais clientes muçulmanos sob a ótica da teoria das ações racionais. Eu me chamo Ahmed, sou professor de finanças do Departamento de Administração da Unifesp e junto com o professor Johann Hendrik Pocker Jr., professor da Unicamp, desenvolvemos esse trabalho no âmbito do meu estágio pós-doutoral na Unicamp. Bem, antes de começar a falar do nosso trabalho, é importante apresentar o que são bancos islâmicos. Bancos islâmicos são instituições financeiras que seguem os dítames e os princípios do Corão, o livro sagrado para os praticantes da religião islâmica. Dentre esses dítames, dentre esses preceitos e princípios, destaca-se um super sui generis, para quem não é conhecedor dessas estruturas não convencionais, que é a não prática de cobrança e recebimento de juros. Portanto, um banco islâmico é um banco que, dentre outras limitações, não cobra juros, ganha dinheiro dentro de operações que a gente chama de profit and loss sharing, ou compartilhamento de perdas e lucros. Entra como se fosse um sócio numa operação que, obviamente, tenha como saída, como output, a geração de receitas, e não apenas geração de dinheiro em detrimento do tempo, porque dentro da religião islâmica o tempo é visto como algo divino. Isto posto, importante destacar que existem bancos islâmicos que estão presentes em jurisdições não islâmicas, como, por exemplo, Austrália, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Estados Unidos, e aqui no Brasil, no ano de 2021, foi iniciada uma discussão sobre o marco legal das finanças islâmicas, né, o endereçamento de alguns arranjos e rearranjos, sobretudo do ponto de vista tributário, que precisam ser feitos para que a gente possa endereçar esse tipo de instituição em solo nacional. O sistema bancário islâmico ele foi introduzido nos anos 70, mas teve aí um impulso nos anos 2008 e 2009, sobretudo por se mostrarem resilientes à crise de subprime que se originou nos Estados Unidos. Então, se mostrou bastante resiliente, isso chamou a atenção de reguladores e de pesquisadores ao redor do mundo. O tamanho desses ativos no setor bancário islâmico é na ordem de 2,4 trilhões de dólares, observando um crescimento contínuo, constante e orgânico de 2 dígitos nos últimos anos, com perspectivas de alcançarem pouco mais de 6,2 trilhões em 2021, resultados que ainda estão sendo divulgados. Pesquisas precedentes referem-se à atitude, motivação religiosa e consciência como principais fatores que explicam a intenção de um cliente de lidar com o sistema bancário islâmico. Estudos anteriores também encontraram preços e serviços e fatores demográficos como influências importantes na intenção de usar um banco islâmico. Nosso estudo, portanto, testará os fatores que afetam as intenções dos muçulmanos no estado de São Paulo de lidar com o sistema bancário islâmico por meio da adoção de um referencial teórico derivado das teorias das ações racionais, ou TRA, introduzidas nos anos 70. Nessa pesquisa, a estrutura original do modelo é modificada para a adição da motivação religiosa, consciência e serviço e preço. Além disso, o perfil de um cliente potencial do Banco Islâmico é explorado por meio de fatores demográficos dos participantes. Modelo teórico, como eu disse, derivado de pesquisas precedentes, iniciadas nos estudos seminais dos anos 70, os autores desenvolveram o TRA para mostrar os efeitos da atitude nas normas subjetivas e das intenções do comportamento, e neste modelo diz que o principal preditor de uma pessoa se vai se envolver em um comportamento ou não é a sua intenção, e essa intenção se correlaciona positivamente com o desempenho dessa ação. E de acordo com essa teoria, 2 fatores latentes afetam a intenção de um indivíduo: sua atitude e as normas subjetivas. Destaco aqui que a atitude é o efeito avaliativo de um sentimento positivo ou negativo dos indivíduos ao realizar um determinado comportamento. Com base no modelo proposto, este artigo procurou compreender os fatores que afetam a intenção dos muçulmanos aqui no Brasil de selecionar um banco islâmico, agregando 3 fatores latentes que reconhecem a configuração específica do país, a saber, motivação religiosa, racionalidade do cliente e consciência. Além disso, fatores demográficos são adicionados ao modelo Logit para tentar determinar o perfil de um cliente potencial brasileiro. Nós não testamos normas subjetivas porque o Banco Islâmico ainda não está disponível no mercado, por isso eu fiz o disclaimer inicial dizendo que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado começou as discussões, mas ainda não as concluiu. O processo de coleta de dados, ele empregou uma técnica de amostragem por conveniência, né? Esse método ele se mostra bastante interessante e bastante presente em artigos islâmicos de finanças comportamentais.
Nossa pesquisa consistiu em 14 perguntas que abrangem atitudes, motivação religiosa, consciência, serviços e preços sobre o sistema bancário islâmico. Além disso, uma segunda parte incluiu 6 questões focadas nas características demográficas dos nossos entrevistados. Nós tivemos um tamanho final de amostra de 314 participantes residentes em São Paulo e nós fizemos a pesquisa híbrida, né? Uma parte presencial, até porque essa pesquisa começou antes da pandemia, e uma parte online em função do agravamento da pandemia, e nós buscamos aí os respondentes nas 4 mesquitas aqui do estado de São Paulo. Dessa primeira rodada, e olhando para a literatura precedente, nasceram algumas hipóteses que motivaram e nortearam o nosso trabalho. A primeira delas, se a atitude afeta positivamente a intenção de negociar com o Banco Islâmico. Segundo, se a motivação religiosa afeta positivamente a intenção de negociar com o Banco Islâmico. Hipótese de número 3, se a conscientização do cliente sobre os produtos e contratos bancários islâmicos afeta positivamente sua intenção. A hipótese número 4, se os bons preços e a qualidade do serviço de um banco islâmico afetam positivamente a intenção de negociar com ele. E as 3, ou a hipótese e as 3 subjacentes relacionadas a gênero, idade e nacionalidade e nível de educação, se todas essas características afetam a sua intenção de negociar com bancos islâmicos. Nós fizemos uma análise fatorial, calculamos o alfa de Cronbach e o KMO, e o alfa de Cronbach para cada fator aí foi superior a 0,7, né, e, portanto, os construtos medidos podem ser adequadamente aí considerados do ponto de vista da confiabilidade, né? Após a análise fatorial, nós utilizamos a análise de regressão logística para entender, né, o efeito dos fatores extraídos da demografia, né, como variável dependente, e principalmente daquela questão, se os bancos islâmicos começassem a operar no Brasil, se você se sentiria inclinado a contratar tais serviços. Outro ponto importante, né, para resumir aqui, os nossos resultados foram aqueles relacionados à escolha racional do cliente, que apresentou correlação negativa com a intenção de lidar com o sistema bancário islâmico, mas não foi significativo. O nosso p-value foi de 0,3. Portanto, a nossa hipótese número 4 foi rejeitada. Esse é um resultado intrigante, porque ele vai de desencontro, ou seja, choca frontalmente com a literatura anterior. Em relação aos fatores demográficos, o modelo forneceu informações importantes sobre características pessoais do cliente potencial islâmico aqui no Brasil. Todas as 3 principais nacionalidades da comunidade islâmica no Brasil, brasileiros, libaneses e sírios, não mostraram qualquer significância, enquanto as outras nacionalidades, nigerianos, paquistaneses, jordanianos, marroquinos, principalmente marroquinos, que se verificou em estudos precedentes na Espanha, onde há uma minoria, mas bastante unida, para as quais havia menos pessoas, mostraram uma correlação negativa com a intenção de patrocinar um banco islâmico. Além do mais, as variáveis de educação, nenhum nível de educação possui qualquer relação significativa com a adoção do sistema bancário islâmico. Bem, algumas considerações, todas as demais tabelas e regressões estão no meu trabalho, no nosso trabalho. Do ponto de vista demográfico, as principais nacionalidades das comunidades muçulmanas, brasileira, libanesa e jordaniana, não mostraram uma inclinação relativa maior para as finanças islâmicas, enquanto todas as outras nacionalidades mostraram um sinal oposto. Do ponto de vista de gênero, os homens mostraram uma tendência maior a adotar, né, a contratar os bancos islâmicos. Os resultados da educação foram relativamente surpreendentes, mas do ponto de vista racional, a gente até consegue entender o motivo. Então, uma vez que todos com diploma universitário superior mostraram uma atitude negativa em relação ao banco islâmico, ou seja, quanto mais instruído for a pessoa, menos chance ela tem de contratar os serviços bancários islâmicos, principalmente pelas razões apresentadas em nosso questionário, relativas às margens menores, quando comparadas às contrapartes convencionais, por não cobrar juros, não entrar em instrumentos de risco, de alto risco, a remuneração ao capital investido é menor e, portanto, quanto mais instruído, mais educado financeiramente, mais alfabetizado financeiramente, menor a chance de você contratar esse tipo de serviço. O estudo indica, no entanto, que seria fácil para os bancos islâmicos penetrarem no mercado brasileiro, devido às grandes emoções, atitude positiva e motivação religiosa dos clientes muçulmanos. Esse estudo usou uma amostra relativamente pequena de participantes em São Paulo,
e com o restante do país sendo negligenciado, né? Os resultados podem não se aplicar a todos os muçulmanos residentes no Brasil, e mais pesquisas se mostram aí necessárias e esforços futuros para tentar enxergar o potencial de mercado desse tipo de clientela no Brasil e na América Latina. Bem, esses são os nossos principais achados nos breves minutos que nos deram. Espero contar com contribuições e com um debate bastante interessante no SEMEAD. Um abraço e até lá. Muito bom, Ahmed, parabéns. Professor Marcelo, o senhor tem, então, 8 minutos para comentar sobre o artigo do Ahmed. Tá bem, Ahmed. Opa, boa tarde, professor, boa tarde a todos. Acho que está mudo aí. Deu. Você está me ouvindo bem? Tá. Bom, a proposta é muito legal, muito bem organizada. Eu acho que sim, eu acho que é botar uma teoria para isso de ações racionais, ela encaixa super bem. Desconheci algumas coisas aqui sobre as características dos bancos islâmicos, então foi bem bom ler o teu trabalho, acho que está bem alinhado. Isso aqui faz parte teus projetos de pós-doc, é isso? Na realidade, eu estudo esse fenômeno, essas instituições financeiras, desde 2006. Então, da graduação ao segundo estágio pós-doutoral, que é esse que eu me referi no vídeo, eu tenho estudado esse fenômeno que é sui generis, é estranho, mas movimenta grandes fortunas aí em países, principalmente como no Reino Unido, né, e tem lá suas estruturas já modificadas desde os anos 90 para endereçar esse tipo de instrumento. Não, perfeito. Eu estou vendo aqui as tuas informações no site da FECAP, do teu histórico de estudos ali. Eu achei muito interessante. Tá muito bem escrito o teu trabalho, tá muito bem amarrado o teu trabalho. Metodologicamente, ele está bem organizado também. Chegaram a pensar em modelar, ao invés de só fazer a análise de regressão? Sim, é um segundo momento, né? A gente, inclusive, tem funding do Bahrain Islamic Banking para fazer esse tipo de estudo aqui no Brasil. Eu não sei se os demais tiveram a oportunidade de ler o trabalho, mas existem tantas benesses, né, de se entrar num sistema financeiro islâmico menos agressivo, menos irracional, né, mais ISG, etc. Então, por que a gente não tem, né? Na realidade, como eles não cobram juros, não especulam e tudo mais, eles têm um receio de entrar em países onde você tem uma alta volatilidade, não é? Um risco de default muito grande, que é o caso concreto nosso. E um segundo ponto que afugenta esses bancos de entrarem aqui, a questão tributária. Há uma questão tributária a ser endereçada, e a própria Comissão de Assuntos Econômicos do Senado começou a discutir isso. Então, as discussões ainda são bastante embrionárias, mas num segundo momento, professor, a gente pretende sim fazer esse tipo de modelagem, agora talvez em condições normais de temperatura e pós-pandemia. Tá bem. Uma situação aqui que me chama a atenção, porque a gente tem ali a atitude, a motivação, me lembra ali, a motivação religiosa, que é o item 2.3.2, vocês colocaram no lugar do quê, no modelo? Vocês tiraram ela? Motivação, em qual item? No 3. No 2.3.2. Tanto a motivação religiosa como a conscientização, esses aqui eles estão entrando no modelo, no lugar de alguém, no lugar de alguma variável anterior, não? Não. Tá. A motivação religiosa, na verdade, o sentido de incluirmos essa variável é relativamente simples. Então, se eu sou muçulmano, eu teria que ter uma inclinação a ter conta corrente no Banco Islâmico. Mas isso não é verdadeiro, né? Em tese, né? Olhando para a literatura internacional, porque, por exemplo, né? Se você pegar os 6 países da região do Conselho de Cooperação de Golfo, mais conhecido agora recentemente por ocasião da Copa, é o Catar, lá eles têm bancos islâmicos, mas não são maioria. Né? Você não é obrigado a ter um sistema 100% islamizado. Né? Você tem poucos países que têm esse sistema 100% islamizado sem
no entanto, a possibilidade de você ter bancos ocidentais, né? Então, você tem o Irã, Sudão, né? E mais um país que não permite que bancos ocidentais operem. Nos demais, você tem bancos mistos, né? Vou trazer um exemplo do Ocidente, né? No Reino Unido, você tem o HSBC, que nos anos 90 pediu uma alteração no parlamento inglês, né, para que pudesse endereçar esse sistema para dentro de casa, né? E aí eles criaram um braço chamado HSBC Amaná, né? Então, a HSBC Amaná, dentro do Reino Unido, oferece produtos financeiros islâmicos, mas não são todos que acabam entrando, dadas que as margens são menores, né? Dado que o retorno é relativamente menor ao capital. Então, você tem um sistema híbrido, né? Hoje são cerca de 670, 680 bancos islâmicos operando, né, no mundo. Uhum. Não, perfeito, porque a minha pergunta, ela está muito dentro do contexto assim, né? Quando a gente vai pensar ali, a gente vai pensar as ações racionais, uma das coisas ali é também pensar sobre a influência dos outros na tua tomada ou do ambiente na tua tomada de decisão. Isso, exato. Então, E tem toda razão, porque o ambiente favorável, né, a ganhos maiores, né, obviamente com riscos maiores, faz com que, se você perguntar para um muçulmano numa mesquita aqui no Brasil, se ele preferiria ter conta no Itaú ou num Bahrein Islamic Bank, ele vai falar, não, eu prefiro ficar no Itaú, porque eu tenho retornos maiores, tenho crédito ali, muito embora eu pague taxas de juros que minha religião, na essência, não permitem pagar. Então, ele prefere, mesmo sendo muçulmano, operar em bancos ocidentais. Então, é uma hipótese que e é muito difícil para nós pesquisadores, né, que praticamos determinados hábitos, né, seja de games nostálgicos, seja de times de futebol, tirar um pouco do viés do pesquisador. Então, a leitura que eu faria era, claro, que sim, né, o Banco Islâmico entrar aqui, eu vou ser correntista, mas quando você se coloca do ponto de vista mais racional, você fala, não, peraí, né, se eu posso, dentre duas alternativas de investimento, ganhar mais, né, eu vou deixar um pouquinho essa questão, até pelo ambiente, né, que me favorece a buscar uma outra prática, me inclinar uma outra direção. muito curioso, muito curioso. Te agradeço muito, Ahmed. Muito bom, Imagina, muito interessante eu que mesmo. Vamos ver se a agradeço. gente consegue manter essa discussão, porque realmente o artigo ele é bem diferente, né, para a grande maioria de nós que estamos aqui no país ocidental. Mas eu vou, então, agora colocar nosso último vídeo, tá? E a gente vai fazer os comentários e depois poder sobrar um tempinho para a gente discutir todos os artigos. Olá, pessoal. Meu nome é Federico, eu sou estudante de doutorado na UFMG. Estou aqui para apresentar o trabalho Consumo Musical para Fins Identitários, Desenvolvimento e Manutenção de Relacionamentos Sociais, juntamente com a professora Juliana e a professora Helena. O nosso trabalho ele é um ensaio, tá? A gente estuda aqui o consumo musical para fins identitários, né, como é o título. A música é consumida para 3 tipos de funções: para regulação do humor, para a autoconsciência, que envolve os trabalhos identitários, e para relações interpessoais. A regulação de humor já é uma área muito bem consolidada na literatura e não é o nosso foco aqui. Enquanto que os outros dois nem tanto, né? E os trabalhos sobre o consumo musical para fins identitários, a música para fins identitários foi considerada a principal função no consumo musical, de acordo com Hankanen Nihon, e é o foco desse estudo, tá? Aqui a gente vai analisar o consumo musical para fins identitários de forma pessoal e social. E identidade aqui ela vai ser considerada como sob um prisma cultural. Então ela é entendida como um conjunto de rituais de consumo que permite ter e possuir significados e símbolos para a construção da identidade. Para o nosso trabalho, a gente fez uma revisão sistemática no Web of Science e na Scopus, usando como palavras-chave Music, Identity e Self. O período foi até 2020, então 2021 não entra, tá? Focamos na área da administração e ciências sociais e excluímos trabalhos que não focavam exclusivamente no consumo. Então, por exemplo, tinham trabalhos que falavam sobre identidade na composição da música ou no artista em si, então a gente excluiu. Trabalhos que falavam sobre produção de música também a gente excluiu, sobre musicoterapia e pedagogia na música.
Então, a gente ficou com 61 artigos no Web of Science e 28 artigos na Scopus, que foram lidos em profundidade. Na área de identidade pessoal, os trabalhos aqui eles tratam de identidade como 4 formas, que é a identidade, a música como tecnologia do self, música como uma biografia coesa do self, e o self na maternidade e dematernidade. A música como tecnologia do self é quando a música é utilizada para um emblema de identidade, né? Para você mostrar quem você é e para você se diferenciar de quem você não é, de quem você não quer ser, tá? Ahn, Ela é muito utilizada assim com adolescentes, por exemplo, que podem experimentar novos comportamentos, buscando pertencer e diferenciando-se de quem não se é, né? E a música, como ela é uma tecnologia do self, ela é uma coisa para você usar realmente para esses fins identitários, ok? E aí, quando fala sobre a música sendo usada para gerar um self coeso, é porque a identidade ela é formada ao longo da sua vida, de acordo com as experiências que você vive, de acordo com coisas que você consome, de acordo com contingências que você tem na sua vida, né? E a música, como ela ativa a sua memória, ela consegue trazer coisas do passado, né, para formar o seu futuro, para ir formando quem você é. Então, ela ajuda nessa narrativa do seu self, né? Independente de você ter várias identidades, né? Ela vai ajudar a construir quem você é na sua essência, né? Se é que a gente pode dizer da essência, né? Trabalhos de identidade costumam criticar isso, mas é essa narrativa, né? Essa biografia sua. E aí, esses conceitos estão muito ligados à reflexividade do self, do Giddens, onde ele fala que você vai construindo seu self num trabalho reflexivo diário, onde você vai adotar determinados estilos de vida para você, que envolvem práticas rotineiras incorporadas ao vestir, ao comer, agir e ser social, tá? Então aí você vai refletindo, vai construindo o seu self e a música vai ajudando isso por causa da memória e das experiências que ela ecoa do passado. O self na maternidade é o que o Belk fala sobre o self estendido, né? Então você tem o self central e você tem o self que vem das posses que você possui, porque as posses elas armazenam memórias e sentimentos que vinculam alguém ao passado, né? Tornando experiências tangíveis. Então, por exemplo, sua coleção de discos, sua coleção de CDs, um HD cheio de músicas e fotos do seu artista, tudo isso envolve essa coisa do self estendido. E aí, quando vai para essa era da tecnologia, né, internet e tudo mais, tem o selfie também que você utiliza nesses ambientes virtuais, que envolve, por exemplo, um perfil que você tem, né, ah, um comportamento que você tem online. E aí, esse perfil, esse comportamento online, esse self online, ele vai sendo moldado, né, no feedback diário ali, de acordo com quem você convive, então você vê o que você pode postar, o que você não posta, né? E aí dentro do consumo musical, aí entra a coisa do streaming, então é lista de reprodução que você vincula alguém, você coloca lá o que você está ouvindo, o que você não está na internet, você pertence a fandoms online, então tudo isso entra aqui nesse self na dematerialidade, ok? Já na identidade social, a identidade social aqui ela é vista de forma intergrupal, ou seja, você diferenciar-se de outros grupos, manter-se em algum grupo coeso, pertencer a esse grupo e trabalhar dentro desse grupo para você manter essa identidade social positiva, de forma também que você tenha uma autoestima positiva. Então, o Tash Feltaner, eles prezam muito isso pela identidade positiva e pela autoestima positiva. A sua identidade pessoal tem que ser consonante com a sua identidade social, né? E aí, já na autocategorização social do Tanner, aí ele já está muito ligado a estereótipos que pertencem a determinados grupos, né? Então, você quer pertencer a um grupo, então você começa a agir de acordo com o que você acha que esse grupo vai agir, né? Você entra no grupo da internet, você quer conversar de forma a ser entendido por esse grupo, e aí você começa a ver esses estereótipos, então está muito ligado a essa coisa do estereótipo, do autoconceito social. E aí também tem muito envolvido aqui nessa área sobre estudos de subcultura, sobre cenas, né, musicais. Hoje em dia fala muito mais cenas, né, os trabalhos não falam mais subcultura, porque subcultura envolve uma coisa bem engessada, né, e cena não. E aí, como consideração final, a gente
traz uma série de agendas de pesquisa, vou passar nas bem rapidamente aqui. Por exemplo, quando a gente fala sobre emblemas de identidade, os trabalhos eles propõem que sejam estudados a influência de outros tipos de mídia, além da música em si, para crianças, isso eu desenvolver também na adolescência, com trabalhos longitudinais. Tem questões de gênero, né? Então, ver como é que as mulheres e os homens eles vão lidar com a materialidade na música, com a experiência da música, né? Ver a coisa da raça, ver a importância da música na idade adulta para construir identidade social, também por abordagens longitudinais. Ver a questão da materialidade com diferentes cortes geracionais. Então, como é que uma pessoa que cresceu com CDs lida com maternidade, uma que cresceu nos streams lida com maternidade, né? O consumo musical sendo analisado por questões usando a teoria da prática, né? Práticas de consumo, transferências intergeracionais, a questão de cultura, né? Tudo isso, várias agendas que a gente propõe aqui, essas são as nossas referências que a gente utilizou. Muito obrigado, gente. Tenha um ótimo dia para vocês. Parabéns, Frederico, pelo excelente artigo. Tema muito interessante também, como os outros. E eu passo, então, a palavra agora ao professor Marcelo. Olá, Frederico, tudo bem? Está conosco aí, tudo bem? Olá, tudo jóia. Tudo. Como a Lígia falou, o tema é muito legal. Eu gosto muito dessa parte das identidades sociais, né? E tudo que está dentro dela que constrói essa identidade social. E aí a música, ela é um elemento bastante interessante dentro dessa identidade. Do trabalho aqui, achei a parte da introdução muito bem desenvolvida, tem uma boa conversa. Aí, até chegar aqui, Frederico, me diz uma coisa, a tua área é? Eu sou do marketing, né? Administração, marketing. Tá. A gente geralmente não coloca, logo na introdução, a parte de construção ali, aquele quadro 1 que vocês colocaram. Isso aqui entraria super bem, Frederico, porque tem uma boa análise aqui dentro mais da metodologia do trabalho de vocês. E isso foi por falar em metodologia, me parece que essa foi uma das fraquezas aqui, uma das fragilidades do trabalho. Porque o trabalho de vocês ali, ele não tem uma metodologia, não tem um capítulo destinado à metodologia, mesmo que seja um ensaio, sabe? Então, minha sugestão aqui, já de pronto, nesse primeiro momento, é nós colocarmos ali uma sessão de metodologia. Logo depois, Frederico, entre a última parte da identidade social e o que vocês colocam como considerações finais. Essa agenda de novas pesquisas que vocês colocam ali também, eu acho que daria uma boa conversa, Frederico, na parte de resultados, sabe? Porque esse é um ponto bem legal do trabalho que vocês podem explorar. Porque eu não sei agora se aqui, quando vocês estavam propondo o trabalho, se vocês estavam propondo ver assim, a gente vai falar sobre... eu vi que vocês falam um estado da arte aqui. Por um estado da arte tá bem longe. Para eu propor um estado da arte de alguma coisa, eu tenho que trabalhar uma forma mais densa. Para você ver, imagina aqui, né, no quadro de vocês. Aqui a gente está analisando mais artigos sobre o tema, né? Para eu falar num estado da arte, bom, aí eu tenho que ter mais robustez na minha discussão histórica acerca do tema, sabe? Então, mas eu acho que tem uma boa conversa aqui.
Esse trabalho, ele é pedaço de alguma coisa, Frederico? Ele tem algumas outras coisas mais? Na verdade, ele é uma parte da minha tese, né? Ele é uma das teorias que eu trabalho na minha tese. Beleza, que é da teoria da identidade social. Na verdade, eu estou trabalhando com fandom, né? Fãs e fandom. E aí eu analiso a questão da identidade, tanto pessoal quanto social, né? Dessas pessoas dentro do fandom, né? E como se desenvolvem essas identidades. E aí também eu utilizo teoria da prática. E Tudo o isso que junto. apareceu a teoria da identidade social aqui? Apareceu por causa dessa revisão que a gente fez, né, sobre o consumo musical, e aí a identidade social era um dos tópicos, né? Era a identidade social e a identidade pessoal. Não, perfeito, porque eu estava lendo o teu trabalho, o trabalho de vocês, e ao mesmo tempo eu estava assistindo na Netflix a série sobre o Spotify. E aí muitas das coisas que a gente vê do self, né? Então do eu pertencente a um grupo e aquele grupo sendo formado por algum motivo. E eu estando ali como um elemento que me encaixo dentro daquele grupo por algum motivo, que é o motivo do grupo. Mas eu tenho, e aí entra o eu, né? Eu tenho o meu elemento ali dentro do grupo. E a rede, e quando a gente utiliza isso, né, a questão da música dentro de uma rede social de streaming como o Spotify, por exemplo, a gente utiliza o nosso self extended, que a gente acaba estendendo o nosso eu por meio de uma lista de músicas que a gente faz para uns momentos que a gente escolheu, não é? Então, a teoria da identidade social entra muito bem dentro dessa linha da música. Vocês vão modelar isso aqui? O que vocês vão fazer? O que tu está Na pensando em verdade, fazer? o nosso trabalho ele é qualitativo. A Tá. gente E a tua tese é qualitativa? é qualitativo, é quali, sim. A gente está fazendo entrevistas, dados secundários e netnografia. Netnografia, perfeito. Tá bem, tá bem. Bom, se fores mandar organizar esse trabalho, ele precisa ter metodologia. Acho que é bem importante, porque aqui como ele está, eu não sei como é que tu chegou naquilo lá. Quais foram os critérios que vocês utilizaram para chegar naquelas conclusões lá e considerações que vocês têm? Tá bem? Certo. Tá bem, Frederico. Obrigadão, viu? Ok, muito obrigado pelas considerações, professor. Obrigada, professor Marcelo. Obrigada, Frederico. Bem, então agora eu abro, tá? A gente tem aproximadamente 14 minutos, tá? Para colocar, então, as questões sobre os artigos apresentados aqui nesse workshop e poder, então, contar com a participação dos colegas e poder deixar o painel mais dinâmico. Da minha parte, até aproveitando, eu ia justamente colocar o que o professor Marcelo ressaltou no caso do artigo do Frederico, que eu também senti essa questão embora seja um ensaio, também fiquei assim sem saber qual que tinha sido o problema, né, o objetivo principal, né, do seu artigo. Mas eu imagino que você vai, então, trabalhar nisso, mas se você quiser colocar rapidamente qual que foi o ponto principal de vocês trazerem esse tema. Tá mudo. Como assim? Qual que foi o ponto principal? O problema do artigo, o que fomentou a vocês escreverem esse artigo, né? Você já colocou que faz parte da tua tese, você está falando de fandom e tal, mas se vamos supor, se eu fosse escrever uma metodologia, como que você colocaria, né, essa metodologia dentro do que você escreveu, né? Posso responder aqui? Pode responder. Bom, é um ensaio teórico, né? Isso é bem claro aqui desde a primeira página, e o nosso objetivo foi discutir essas funções sociais da música, como que isso se manifesta na questão da identidade
pessoal, na identidade de grupo, identidade intergrupal. O objetivo está bem claro aqui na primeira página. Agora, sobre ter uma metodologia, uma sessão de metodologia, eu discordo, porque a gente começa escrevendo identidade pessoal, depois a gente fala lá na frente de identidade social, e aí não faz sentido colocar uma metodologia antes das considerações finais, porque a pessoa precisa entender como que o ensaio teórico ele foi construído, justamente para a gente, né, mostrar aí o caminho dessa discussão, esses temas que surgiram a partir desse processo de construção teórica que foi descrito aqui no quadro 1. O artigo, lógico, tem uma estrutura que às vezes é tradicional, mas os autores também são livres, né, para ousar um pouquinho aqui no formato. Sobre a questão do porquê, né, como que a gente chegou nesses artigos, foi utilizado o processo normal que a gente já utiliza em uma revisão sistemática de literatura, né, que é a leitura de título, leitura de resumo, depois a leitura completa do artigo, fazendo uma análise de conteúdo. E aí, esse ponto, eu concordo que a gente talvez tenha que colocar aqui uma frase falando dessa análise, né, Fred? Até anotei aqui para a gente colocar mais ainda na introdução, explicando um pouquinho sobre como que foi feita essa seleção dos artigos. Mas é isso. Obrigada. Obrigada, professora. Com relação aos outros artigos, existe alguma pergunta adicional? Professor Marcelo, o senhor gostaria de se estender em algum comentário específico para algum artigo? Sim, o Ahmed está por aí ainda, Ahmed? Sim, estou por aqui. Ahmed, eu estava pensando aqui também, a gente tem os bancos cooperativos também, né? Eu acho, então, que a gente Na verdade, esse é o modelo que mais se assemelha ao Banco Islâmico. A única diferença é que nos cooperativos as sobras, né, são compartilhadas, né, com os cooperados. Nos islâmicos, as perdas também. Então, por exemplo, dar um exemplo aqui, talvez seja tangível a todos aqui. Quando você faz o seguro do teu carro, você paga ali o valor da apólice, né, rezando para que você não acione o sinistro, né, e receba o dinheiro ali para compensar a perda, né? Se não der perda, você perdeu aquele dinheiro, né, e parte para o próximo ano para revisão aí da tua apólice. No modelo islâmico, você paga igualmente para ter o seguro da tua casa, do teu carro. O operador do fundo investe o dinheiro em itens que geram riqueza dentro dos itens islâmicos e compartilha parte dessa remuneração com os segurados, né, também. Uhum. Eu fiquei pensando aqui imaginando um estudo dos bancos comerciais desses, né? Por exemplo, você citou antes o Itaú, o Bradesco, coisas assim, uma outra análise ali do banco cooperativo e uma outra análise do banco islâmico. Já tentei. A barreira da pesquisa se dá pelos bancos grandes, não são comparáveis, né, com os bancos islâmicos. Os únicos que poderiam ser comparáveis, para a gente comparar Brasil com outras regiões, seriam os cooperativos, né? Os bancos cooperados. Perfeito. Esse é o que mais se assemelha, né? Pela essência, né? Pela questão do compartilhar ali a renda, né? Os comerciais, não pela estrutura de risco, estrutura de capital totalmente diferente, né? Uhum. Não, excelente. Excelente. Imaginei que poderia já ter feito alguma coisa nessa linha aí. Estamos tentando achar alguma solução para o assunto ficar mais palatável, né? Beleza. Te agradeço bastante. Obrigado, Ahmed. Obrigado. Bem, pessoal, eu queria saber se tem mais alguém que gostaria de esclarecer algum ponto sobre os artigos que foram comentados nessa sessão. Queria comentar, posso? Claro. Deixa eu ligar a câmera aqui, fica melhor. Tá cortando, Maurício. Conexão. Maurício, talvez com a câmera fechada. Não sei. Foi. Primeiramente, quero parabenizar todos pelos artigos. Fiquei atento, observando tudo. Fique melhor, né? Tá dando para ver agora, né? Pronto.
voltando, né? Parabenizar a todos pelas apresentações, pelos trabalhos. Apesar do meu ter sido o primeiro, eu fiquei ali atento às apresentações, né? Gostei muito de todos os artigos. O que falou do banco, achei bem interessante, que eu não sabia que existia um sistema de banco diferente, né? Para determinada cultura, eu achei muito bacana essa questão. E aí, quando chegou no artigo da música, eu me identifiquei bastante com a temática, porque, né, a gente, normalmente, quem gosta de jogo, acaba ali entrando naquele mundo da música, participando de certas comunidades, né, e eu vi muita coisa ali, lembrei de coisas práticas mesmo. Enfim, no meu trabalho da nostalgia, um dos pontos abordados foi justamente essa questão das outras mídias que causam nostalgia no indivíduo, né, no sujeito. E aí, depois de jogos eletrônicos, claro, a mais respondida foi música, né? Então, a gente tinha ali pessoas que sentiam a nostalgia a partir de músicas antigas, a partir de músicas de jogos, pessoas que jogavam jogos, que tinham músicas só por causa das músicas. Então, a gente tem ali um universo que vai com infinitas possibilidades, né? Enfim, aí ele tem um momento que ele fala a questão do passado, de retomar o passado e tudo mais. Eu achei bem interessante e achei válido pontuar que é um trabalho que, apesar de ser temas totalmente diferentes, acaba cruzando uma informação ou outra, né? No mais é isso, só parabenizar mesmo, me coloco à disposição também. Agradeço pelos comentários do professor, né? Tomei nota aqui, inclusive. Quero até o e-mail para, quem sabe, a gente trocar experiências posteriormente, né? Certamente. Maurício, quer anotar aí? Só um segundo, que eu estou pelo celular, eu vou anotar aqui no chat e aí eu tiro o print. Pode dizer, por favor. curth1979 @gmail.com. Essa questão os elementos culturais de identidade, eu tenho trabalhado as pesquisas dentro do comportamento do consumo, e tanto música quanto jogos, para mim, fazem muito sentido dentro dessa identidade cultural. Isso. Sabe? Para mim faz muito sentido. Pode entrar em contato aí, a gente vamos trabalhar em conjunto, sim. Perfeito, agradeço muito. Muito bom, muito bom. Bom, eu queria deixar meus parabéns a todos, tá? Aos participantes, a professora Helena, que também participou agora na nossa última conversa, enfim, a todos que estão aqui presentes, e realmente a qualidade dos trabalhos é muito alta, muito boa. Vocês trouxeram temáticas muito interessantes, tá? Estão todos de parabéns, assim, igualmente. E gostaria de agradecer, então, a ter estado com vocês até aqui. E se vocês puderem depois fazer uma avaliação do evento, tá? O pessoal do SEMEAD agradece. Professor Marcelo Curti, muito obrigada, tá? Por sua moderação, foi excelente. E eu espero, então, que a gente se trombe, todos nós, aí em outras sessões do SEMEAD. Tá bem. Obrigado, Lígia. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa tarde, viu? Obrigado, pessoal. Boa tarde.